Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje traz alguns destaques do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, um período totalmente dedicado à divulgação da ciência e tecnologia com o objetivo de torná-las cada vez mais acessíveis à população. E é exatamente isso que você confere aqui a partir de agora. E aí, tudo pronto? Então, vamos juntos! É natural que um tema como internet, tão essencial no nosso cotidiano, desperte muita curiosidade. Como será a internet do futuro? Como foi a chegada dela no Brasil? Como funciona de verdade? A RNP, Rede Nacional de Educação e Pesquisa, realizou uma programação especial com temas ligados à internet durante o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, surgiu em 1989, com o objetivo de construir uma infraestrutura de rede de internet de âmbito acadêmico. Desde então, ela contribui para a evolução da internet no Brasil e no mundo. Nacional de Ensino e Pesquisa, ou RNP, tem um papel fundamental no desenvolvimento da internet no Brasil. Isso porque ela nasce a partir de um projeto apoiado pelo CNPq, que em 1991 começa a tentar estruturar uma rede acadêmica nacional. E ela faz isso com base em conexões já existentes entre o LNCC no Rio de Janeiro e a FAPESP em São Paulo, os dois locais onde a gente já tinha saídas internacionais. Então a gente pode perceber com isso que foi a demanda acadêmica, foi a comunidade de ensino e pesquisa no Brasil que trouxe efetivamente a internet pioneiramente para o país. Eu diria que a RNP foi essencial e teve um papel fundamental para trazer a internet no país, num primeiro momento, isso no início dos anos 90, através do esforço de muitas pessoas da comunidade acadêmica nacional. E num segundo momento, ainda na década de 90, muitas iniciativas da RNP foram no sentido de promover e desenvolver a internet comercial. Então, eu diria que a internet que nós temos hoje, que nós conseguimos usufruir no nosso dia a dia, naquele momento foi fundamental para que a gente tenha esse acesso atualmente. No Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a RNP trouxe uma programação especial, com temas que tratam sobre diversos aspectos da internet. O engenheiro de redes, especialista em Science Engagement da Rede Nacional de Pesquisa e Educação, Alex Moura, palestrou sobre a internet do futuro. A internet do futuro é uma área da pesquisa científica onde os cientistas têm buscado criar cenários para a evolução da própria internet. Uma vez que ela foi criada há 50 anos, mas sem uma clara visão do que iria acontecer, hoje nós vemos que ela evoluiu passando por vários desafios e dificuldades. Ela precisou superar grandes problemas na área de segurança e em várias outras áreas. E a ideia agora é que nas pesquisas de internet do futuro, os cientistas estão olhando justamente para questões da arquitetura da própria internet, que precisam ser melhoradas. Devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano o Mês da Ciência, Tecnologia e Inovações foi realizado pela internet. E a contribuição da RNP para o desenvolvimento da internet no país foi fundamental para que eventos como esse se tornassem possíveis. Realmente, nesse ano tão difícil que temos vivido em 2020, eu percebo como algo positivo que ainda esteja sendo possível, com a ajuda da internet, a realização de eventos e que a troca de ideias e o debate ainda tem espaço e as pessoas, ainda que distantes, consigam participar e se reunir para discutir temas tão importantes para a ciência, para a pesquisa nacionais
e mantermos essa comunicação fluindo. Então, esse evento, nesse formato, pode ser algo que no futuro seja adaptado como um complemento até, e uma expansão para que em uma situação onde pessoas não possam participar desse evento presencialmente, em edições futuras, elas ainda assim tenham a oportunidade de contribuir e participar virtualmente através da internet. Palestras, entrevistas e outros conteúdos do evento podem ser vistos na página do Facebook do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também no canal do YouTube do MCTI. Transferir tecnologia para o setor produtivo por meio de pesquisas avançadas é o principal objetivo do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, criado há quase 100 anos. Durante o mês de outubro, o INT apresentou palestras e entrevistas multidisciplinares sobre machine learning, tecnologias para remediação ambiental, entre outros. O Instituto Nacional de Tecnologia, INT, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, foi criado em 1921, com o nome de Estação Experimental de Combustíveis e Minérios. Para se ter uma ideia de sua importância, as primeiras experiências com um carro movido a álcool no Brasil foram desenvolvidas pelo INT em 1925. Hoje, o Instituto segue realizando pesquisas visando a transferência de tecnologia para o setor produtivo. É um instituto com atuação multidisciplinar e seus trabalhos são direcionados principalmente às áreas de tecnologia química, tecnologia de materiais e engenharia de produtos de processo. Ele é uma instituição muito relevante que contribui para a pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Ele conta hoje com 20 laboratórios, mais um centro de caracterização de nanotecnologia para nanomateriais e contribui também com transferência de tecnologia para empresas. O INT é como se fosse uma ponte, né, entre a academia e a sociedade. E nesse processo há também geração de conhecimento, porque a partir do momento que você aplica as tecnologias é que você também vai adquirir novos conhecimentos que vão retroalimentar a academia. A programação do Instituto Nacional de Tecnologia no Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações traz uma série de palestras apresentando o INT e temas ligados à química, meio ambiente, tecnologia, inteligência artificial, entre outros. Andréa Nunes Carvalho, engenheira de produção e pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia, trouxe o tema Machine Learning, ou aprendizado de máquina, para o evento. Por que trouxemos esse tema do Machine Learning para o Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação? Estamos na era dos dados, na era da transformação digital. De nada adianta essa disponibilidade de dados se a gente não extrai desses dados o conhecimento. Né? Os dados precisam ser tratados, analisados para gerar valor para a sociedade. Né? E as técnicas do Machine Learning são justamente para isso, para a gente poder explorar os dados. Né? Essas técnicas, elas instrumentam várias das tecnologias habilitadoras aí da transformação digital. E isso é fundamental para a modernização da nossa indústria, né? Para a melhoria aí da qualidade de vida da nossa população. O engenheiro químico e pesquisador do INT, Marco Fraga, falou sobre o papel das transformações químicas na construção de uma sociedade digitalizada. Eu queria destacar algumas descobertas e avanços dentro da área de química que permitiram a gente chegar na sociedade de hoje, a nossa sociedade dita digitalizada, que tudo está praticamente na palma das nossas mãos. O primeiro exemplo que eu queria dar histórico é do químico italiano Alessandro Volta. Ele foi o primeiro químico, o primeiro cientista que mostrou que era possível gerar eletricidade quimicamente, através de reações químicas. Todo o desenvolvimento que vem a partir disso, que acontece lá no século XIX, nos permite hoje termos baterias, termos equipamentos, termos a eletricidade em nossas casas e até mesmo essa conversa que a gente está tendo aqui agora, o vídeo sendo gravado, você me assistindo, é função da eletricidade.
A programação do INT também contou com uma palestra da pesquisadora Laís Ferreira de Castro sobre tecnologias para remediação ambiental. A interação do homem com o meio ambiente, ela pode gerar algumas ações que a gente chama de ações antrópicas. Essas ações podem ser positivas, por exemplo, a reciclagem do lixo, conservação da biodiversidade, e podemos ter ações danosas ao meio ambiente, que são impactos negativos que são gerados, por exemplo, processos de eutrofização, contaminação por metais. Então, a remediação ambiental, ela surge como uma solução através de uma intervenção com ações, usando tecnologia e ciência, para que a gente consiga mitigar ou mesmo sanar esses efeitos ambientais adversos. Quem quiser conferir as palestras, entrevistas e demais conteúdos do Instituto Nacional de Tecnologia no evento, basta acessar a página do Facebook do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ou o canal do YouTube do MCTI. E o que eu não posso deixar de dizer é o seguinte: a ciência e tecnologia são a base aí da nossa sociedade, né? A razão de ser da ciência e tecnologia tem tudo a ver com a melhoria da qualidade de vida da gente, né? Então, eu vejo isso como uma peça-chave para o nosso crescimento social, crescimento econômico do nosso país. Qual a relação entre a nanotecnologia e a computação quântica? E qual a importância dos nanomateriais para a comunidade científica? Esses e outros questionamentos ganharam espaço durante as atividades realizadas no mês de outubro. No filme Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, o planeta é compartilhado por humanos e robôs, tão reais que fica difícil diferenciar um do outro. Apesar de ser ficção científica, poderíamos chegar perto do que criou Spielberg, usando a computação quântica. E é isso que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia apresenta. Um computador quântico é uma máquina que se utiliza de fenômenos quânticos para realizar a computação. Os fenômenos quânticos são provenientes de determinados sistemas físicos muito especiais, por exemplo, que ocorrem nos materiais supercondutores ou com alguns átomos aprisionados. Esses efeitos quânticos, eles fogem muito à nossa intuição dos fenômenos clássicos, né, que nós temos do mundo na escala em que nós vivemos, como por exemplo o movimento da Lua em torno do Sol, ou uma pedra caindo, ou coisas desse tipo. Alguns fenômenos quânticos, eles são realmente estranhos à nossa compreensão. A nanotecnologia, tão essencial à computação quântica, está mais associada ao nosso dia a dia do que imaginamos. Podemos encontrá-la em para-brisa de carro, maquiagem, filtro solar e até em tecidos impermeáveis. Um exemplo atual de como a nanociência e a nanotecnologia podem ajudar a nossa sociedade está no combate ao coronavírus. Tecidos para a máscara com nanopartículas estão sendo estudados e desenvolvidos para eliminar o vírus em sua superfície. Testes rápidos estão sendo desenvolvidos usando nanomateriais e a própria estrutura molecular do vírus, que está sendo investigada usando a criomicroscopia eletrônica. Na década de 90, um supercomputador venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Deep Blue, como foi batizado o supercomputador, era capaz de analisar aproximadamente 200 milhões de movimentos por segundo. Se um supercomputador é capaz de vencer um campeão mundial, imagine do que é capaz um computador quântico. Dados de 2020, indicam que aproximadamente 22 bilhões de dólares foram investidos no desenvolvimento da computação quântica. No Brasil, existe uma iniciativa que já há aproximadamente 20 anos, que é o Instituto Nacional de Informação Quântica. E as pessoas
desenvolvem pesquisas na área de computação quântica e informação quântica de uma maneira mais geral. Nós do CBPF tomamos essa iniciativa há alguns anos e formamos um grupo que tem a missão de aprender a tecnologia de fabricação dos chips quânticos, fabricar esses chips quânticos e, se necessário ou se houver oportunidade, transferir essa tecnologia para a indústria. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, situado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, completou 40 anos em maio. O LNCC disponibiliza a pesquisadores de todo o país a plataforma de alto desempenho com o supercomputador Santos Dumont. E o tema que abriu a participação do laboratório na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi o supercomputador Santos Dumont, sua infraestrutura e as pesquisas nas áreas de computação científica e inteligência artificial. A missão do LNCC é promover o uso da computação científica na solução de problemas científicos e tecnológicos por meio de pesquisa, desenvolvimento e aplicação de métodos matemáticos e computacionais. E durante o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, houve a entrega do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica ao jornalista Carlos Fioravante. O prêmio simboliza o reconhecimento do CNPq a pesquisadores, jornalistas, escritores e instituições que contribuem significativamente com a divulgação da ciência brasileira. Bom, eu converso agora então com o jornalista Carlos Henrique Fioravante. Carlos, tudo bom? Bem-vindo aqui ao Ciência Tudo. Tudo bom, obrigado pelo convite, pela participação. Muito legal, temos muito o que conversar. Bom, você foi o vencedor do último Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, né, promovido aí pelo CNPq. Levou o prêmio na categoria Jornalista em Ciência e Tecnologia e você já está há 35 anos, né? Cobrindo ciência, cobrindo tecnologia. Eu queria saber um pouco mais dessa sua trajetória e o que te motivou a entrar nesse mundo tão complexo e tão genial da ciência. É uma área muito divertida, muito bacana, apesar de às vezes um pouco difícil, até mesmo um pouco chata, porque ela é muito ampla, ela muda muito, ela oferece várias visões de mundo. Então dá para sair da botânica, ir para a astronomia, passar pela engenharia, passar pela medicina, e a gente aprende continuamente, né? Aprende antes para poder fazer boas matérias e aprende muito com os pesquisadores. Né, e encontra muita gente boa, muita gente bem intencionada, que quer fazer coisas grandes, que quer avançar. Agora me diga uma coisa, a ciência ela é um mundo, né? E cada vez mais os avanços são mais visíveis por conta da tecnologia e das novas ferramentas que surgem. Imagino que muita coisa você presenciou nesses últimos 35 anos. Eu queria que você destacasse alguma cobertura que te chamou a atenção, algum fato curioso, o que você, no meio ali, entre a ciência e entre as pessoas que conhecem menos da ciência, o que você pode trazer pra gente? Eu acompanhei na década de 80, final da década de 80, o movimento de reserva de mercado, que foi uma tentativa do Brasil de desenvolver modelos próprios de computadores, incentivando as empresas brasileiras. Muitas avançaram, muitas aproveitaram, né? Depois essa oportunidade se diluiu, né? Logo depois eu vi a epidemia de AIDS chegando no Brasil,
e todos os conflitos, todas as dificuldades, os preconceitos, sabe, a falta de medicamentos, a luta dos médicos, das pessoas, foi uma coisa muito impressionante que tem alguma semelhança com o momento que nós vivemos hoje, né? E eu fiz algumas reportagens bacanas, andei pela Amazônia algumas vezes. Na primeira vez, 1992 mais ou menos, eu acompanhei um grupo de pesquisadores subindo o Rio Negro, e foi uma coisa muito chocante, porque eu vi que tudo que eu sabia como urbanoide, naquele momento não servia para nada, e a noção de tempo era completamente outra. Então, a floresta ela apaga os conceitos que a gente tem e se impõe com uma grandiosidade muito, muito bacana, muito bonita. Interessante, você falou desse momento. Hoje o Brasil, o mundo inteiro enfrenta uma pandemia e mais do que nunca a ciência está aí, tão comentada, tão falada, porque é por meio dela que a gente tem uma chance de superar tudo isso. Ao passo que a gente também vive um movimento de negação à própria ciência. Como é que você vê, quais são os desafios para a gente conseguir levar a ciência ao lugar que ela merece, né, de entendimento sobre a importância dela, ela sendo algo muito importante para o próprio progresso, né, do Brasil, progresso do mundo em todas as áreas? Precisamos ainda avançar bastante na linguagem do jornalismo, né? Precisamos buscar novas formas de conquistar novos públicos, por isso o programa de vocês é tão importante, né? E eu penso que a qualidade vai resultar da interação com o público, com os pesquisadores, com os jornalistas, com todos os interessados, porque, a meu ver, essa comunicação precisa ser incentivada, a gente precisa ouvir mais, mudar mais de ideias, tentar formatos novos, para que a informação chegue de um modo mais fácil. Então, se muitas pessoas têm ideias equivocadas da ciência, a minha dúvida é se a informação que elas estão recebendo está no formato que elas conseguem digerir ou entender. Porque o negacionismo é um simplismo extremo, né? Então, a meu ver, para as pessoas que recusam a ciência, a gente precisa apresentar também argumentos simples, mas corretos, né? De um modo que elas entendam também. E aí valem metáforas, valem comparações, vale tudo desde que a mensagem esteja correta, a meu ver, sobre a origem do coronavírus, sobre a Terra, sobre qualquer assunto, enfim. Carlos, você nesses anos todos, você publicou 3 livros, né? Sobretudo com foco aí no câncer, febre amarela, você tem mais de 1000 reportagens em diferentes jornais. De certa forma, você se torna meio que um especialista em muitas dessas áreas, né? Porque, apesar dessa diversidade toda que a ciência proporciona, é possível adentrar de forma mais profunda nesses assuntos todos? Sim, tem algumas áreas que eu acompanho com mais interesse, que eu estudo mais, como a própria oncologia, como imunologia, né? Embora às vezes eu chegue num limite que eu veja que não consigo ir sozinho, né? Mas é o bastante para poder escrever com uma certa tranquilidade, né? E ao mesmo tempo que eu tento tanto aprofundar o meu conhecimento sobre algumas áreas da ciência, como também melhorar a técnica da escrita, sabe? Estudando bastante, lendo bastante, questionando. Muito legal. Carlos, para a gente fechar, me fala um pouquinho dessa premiação, o Prêmio José Reis
de Divulgação Científica e Tecnológica, promovido aí pelo CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Fala um pouquinho dessa premiação, da importância dele, né, para divulgar aí o trabalho de diversos setores, focado sempre na ciência e na tecnologia. Sim, foi uma surpresa imensa, uma honra imensa, porque é o prêmio mais prestigiado nessa área no Brasil. E eu não esperava mais ganhar. Foi a 4ª vez que eu me inscrevi, né? E eu via que vários colegas extremamente competentes estavam ganhando. Então a minha esperança era de que a fila acabasse logo para aumentar a minha chance, né? E é uma forma de trazer essa questão à tona, de valorizar o jornalismo, de aumentar o debate nessa área, né, de mostrar a importância da comunicação com o apoio do CNPq, né, e de a gente melhorar, debater continuamente, né, sobre como a gente pode fazer melhor, né, e deixar o nosso público mais satisfeito, mais feliz com a ciência que a gente faz no Brasil. Muito bom, conversei com Carlos Henrique Fioravante. Carlos, muito obrigada por esse papo, parabéns pela premiação. Muito obrigado mesmo. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!